Queridos, eu vinha no carro agora, na vinda para cá, conversando com a pastora Carmen, e a gente conversa muito, né? Os momentos que a gente está junto, a gente aproveita para conversar. Se não perde muito tempo com outras coisas, brigando, assim. Já teve uma época que foi assim. E aí a gente descobriu que é muito melhor você conversar com Deus e conversar com o nosso companheiro de guerra. E a gente estava comentando, né, sobre... Eu encontrei esses dias no meu apartamento com uma pessoa e que já foi da CQL e saiu, e eu falei assim: ô rapaz, como é que você está, né? Estou bem e tal. Eu falei: por que você está aqui, né? Você está morando aqui? Ele disse: não, a minha ex-esposa mora aqui, eu vim cumprimentar ver meus filhos, tal. Eu falei: sim. Eu falei: e aí, Deus? E Deus? Esqueceu? Aí ele falou assim: não, é que eu estou trabalhando muito, eu estou fazendo muitas coisas, eu estou tendo muita coisa para fazer. E eu falei para ele assim, não esquece que nós vivemos aqui 2 minutos. Ele não entendeu direito, porque a gente vai adquirindo uma linguagem, né, baseada nas coisas que ele vai falando, Deus vai revelando. Falei assim: um ser humano, ele vive, 100 anos, e o tempo que nós temos aqui na Terra são 2 minutos, diante da eternidade. Então, não coloque a eternidade em risco por causa desses 2 minutos aqui. E aí eu comentando sobre isso, comentando sobre esse episódio, né, com a pastora, e aí a gente chega numa conclusão, queridos, que o ser humano, ele foi criado por Deus. E como um ser criado por Deus, ele tem o instinto da eternidade. E ele tem o instinto da necessidade de Deus. Mas o fato de todo ser humano, diz comigo assim, todo ser humano. O fato de todo ser humano, querido, ter o instinto da necessidade da presença de Deus, isso não quer dizer que todos os seres humanos buscam a presença de Deus. Por um motivo muito simples, porque a maioria dos seres humanos não crê em Deus, não crê nem na existência dele e nem na eternidade. Só o fato de o ser humano ter o instinto da necessidade da presença de Deus já prova que existe Deus, porque se existe uma necessidade, existe a existência. É como alguém que sentisse fome e negasse a existência do estômago. Se existe a necessidade, existe aquele que pode preencher. E na verdade, queridos, as nossas decisões, essa decisão de valorizar o trabalho tal, não é uma fraqueza espiritual nem nada. Na verdade, no fundo, é um estado de incredulidade crônica. Fala o teu irmão assim: crônica. Uma incredulidade crônica que assolou o ser humano a partir do momento que ele virou as costas para Deus e abandonou a Deus. E isso, querido, é o estado que o ser humano se encontra nesse momento. Abandonou a Deus, não crê na existência de Deus. Portanto, se não crê na existência de Deus, não crê nas coisas que Ele fala na sua palavra. Ele disse que viria e Ele veio. Ele disse que morreria e ressuscitaria, Ele morreu e ressuscitou. Ele disse que levantaria um povo, levantou um povo chamado igreja. E Ele disse também que um dia voltaria. Existe um povo sobre a face da terra que, além do instinto da necessidade da presença de Deus, sabe que Ele existe, e sabe que Ele voltará, e sabe que Ele não só voltará, mas que Ele deixou o Consolador, o Espírito que hoje habita em nós e anda com nós, e nos dá força para continuar nessa terra tão insalubre contra aqueles que têm fé. Porque a maioria, muitos são chamados, queridos, mas poucos são escolhidos. Diz para o seu irmão assim: muitos são chamados. O título da palavra de hoje é embalagem ou conteúdo? Embalagem ou conteúdo?
E eu quero, antes de qualquer coisa, dizer que essa palavra hoje, essa palavra é para você e para mim, que se sente necessitado de misericórdia. Quantos aqui precisam de misericórdia de Deus? Hoje você vai sair daqui consolado. Hoje você vai sair daqui um pouquinho mais próximo do Pai. Hoje você vai sair daqui mais apaixonado por Ele. E hoje Deus vai quebrar uma estrutura que talvez o inimigo formou. É interessante que, conversando sobre isso com a pastora Carmen, ela diz assim: sabe, amor, essa incredulidade ou essa resistência contra Deus é um espírito que todo ser humano adquiriu quando se rebelou contra Deus. Foi um espírito de bastardia. O que é o bastardo? O bastardo é aquele que não tem pai. Então, como uma pessoa que não tem pai, se ela não tem pai, ela não tem morada. Eu achei interessante a gente cantar isso várias vezes hoje. Quem não tem pai não tem casa. Quem não tem pai não tem herança. Quem não tem pai espiritual não tem herança espiritual. Portanto, por isso que quem não tem casa é um maltrapilho, vive andando, vive perambulando pela vida. Não para no lugar, não para nos casamentos, não para em empresa, não para num estado de paz, nunca, não para. É uma vida muito terrível, muito triste, o bastardo. E o ser humano vive nessa condição de bastardia. Por isso que, a gente conversando, ela dizendo, a pastora dizendo, por isso que rejeitam a Deus. Porque não acreditam, preferem não acreditar, porque tiveram uma experiência de um pai não presente, de um pai que abandonou, de um pai que não socorreu, de um pai que não ensinou. Ou muitos tiveram pais naturais assim bons, mas não os reconheceram por causa do espírito de bastardia. Porque não interessa se a pessoa teve ou não teve pai. A questão é o que ela deixou se instalar no coraçãozinho dela. Então, se você se identifica com o que eu estou falando, saiba que hoje Ele te trouxe aqui, para que você saiba que você tem um pai. Vamos lá. Eu vou falar aqui mais ou menos o padrão de Deus. Qual o padrão dele? Como que funciona? Como que o coração de Deus funciona? Talvez hoje vai ser quebrada uma estrutura que foi formada porque o diabo, ele é assim, ele abandonou a Deus. Então ele tenta implantar na cabeça das pessoas que elas não podem contar com Deus. Elas estão abandonadas, então elas estão largadas. E Deus é uma figura que quando vem, nunca vem, mas quando vem para castigar, vem para fustigar. Não é o Deus de graça, Deus de bondade, Deus de amor, que é o Deus que nós cremos. Ah, pastor, mas ele é da justiça. Então, a justiça faz parte da bondade dele. O que você acha de um juiz que deixa um criminoso assassino solto? É um juiz bom ou um juiz ruim? É um juiz que deixa um assassino solto, fazendo atrocidades, é um juiz mau? Então, nosso Deus, a justiça de Deus é boa. Só que quem reclama da justiça é quem anda em injustiça. Vamos lá, o padrão de Deus. Teve uma época, queridos, que eu era ministro de louvor numa igreja, e eu decidi montar uma big band. O que é uma big band? Big band é mais ou menos isso que vocês estão vendo aqui. É uma banda com teclado, baixo, bateria, guitarra. E mais algumas coisas, mais trompete, saxofone, trombone e outros instrumentos de sopro. Isso é uma big band. E aí eu resolvi montar, tinha alguns irmãos que tocavam metais, e aí tinha um coral também, então eu achei legal. Eu imagino um coral com 50 vozes. Naquela época eu não tinha muita coisa para fazer, né? Eu não entendia que a prioridade era ganhar almas. Então eu comecei a fazer uma banda e tal. E quando chegou a hora dos ensaios, qual era o problema? Eles precisavam, porque esses músicos, a maioria só toca lendo partitura.
eu sabia ler, mas eu não sabia escrever. Eu não sabia fazer arranjo, chama arranjo em grade, né? É uma grade, cada instrumento tem o seu, toca uma parte, e todos formam a orquestra ou a big band. E aí, como eu não tinha essa capacidade, eu resolvi fazer um curso em São Caetano, na Fundação das Artes de São Caetano. E entrei, passei no teste, lá eles fazem um teste. Na verdade, eu passei para o segundo nível, só que um amigo falou para eu começar no primeiro nível, porque senão eu ia ter problema. E quando eu estava no final do primeiro nível, no começo do segundo nível, eu vi que ele tinha razão, eu ia me enrolar todo. E aí comecei a fazer, e a primeira aula, né, o professor ele perguntou, por que vocês estão fazendo? Eu quero que cada um dos meus alunos fale o porquê, qual é a tua formação, até onde você sabe, e o que você veio fazer aqui. E quando chegou na minha vez, e cada um foi falando, né, eu toco já na noite, eu toco na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, tal, e não sei se cada um foi tentando falar o quanto era bom, ou para poder ter a atenção do professor, ter o amor do professor. E quando chegou a minha vez, eu falei assim, para te falar a verdade, professor, eu vim aqui aprender a dirigir, fazer arranjo de big band, porque eu não manjo nada. Mas o que você sabe? Eu falei, eu não sei nada disso. Eu não sei, o máximo que eu faço é ler, mas fazer arranjo, eu não sei escrever uma nota. E aí quando eu falei isso, ele deu um elogio, ele falou assim, uau, finalmente, ele falou, tomei um susto, ele falou, finalmente, alguém do tipo que eu gosto de dar aula. Que tipo que ele estava dizendo? Daqueles que têm dúvidas, daqueles que reconhecem que não sabem, ou que sabem muito pouco. Ele diz assim, eu gosto de alunos assim, porque esses são os melhores alunos. E eu fiquei muito contente com aquele minuto de sucesso, né? Porque em geral os professores que eu tive sempre me odiavam. Esse, finalmente, além da fama que eu peguei naquele momento, ainda teve um professor que ganhou meu dia. E eu fiquei muito contente de não saber nada. Fiquei contente por entender. E mediante esse tipo de experiência a gente vai entendendo como Deus se sente em relação a nós. Nós temos uma visão equivocada de Deus, querido. Nós achamos que Deus, Ele está olhando para você e Ele está tentando achar capacidades em você e te julgando, dizendo assim, olha, você é mais ou menos isso aí, você é muito ruim. Imagina, querido, quando você encontra alguma pessoa. Uma vez, eu encontrei uma pessoa, um parente da pastora Carmen, não vou falar quem é. Primeira vez que a mulher me viu, ela falou assim, a pastora me apresentou, esse aqui é meu noivo, namorado, né, naquela época. Aí ela falou assim, a mulher falou assim, nossa, mas você é gordo, hein? Aí eu fiquei assim, nossa, mas você é velho, hein? Quase que eu falei. Naquela época eu não era muito crente não, mas eu pensei, não falei, mas pensei. Já queimou o filme dela, de cara. Alguém perguntou? Então quando você se aproxima, quando alguém se aproxima de você e fala assim, uau, como que você está linda! Uau, como que o seu cabelo está bonito! Uau, que camisa legal! Nossa, você está bem! É muito bom você ouvir um elogio. É muito bom. Só que quando nós nos encontramos com Deus, por isso que muita gente não gosta de orar, não gosta de se encontrar com Deus, porque recebeu uma visão totalmente equivocada de Deus, acha que Deus é assim, que Deus está vasculhando o nosso interior para achar uma coisa, um defeito,
para te condenar. Eu não sei qual é o tipo de padrão que você tem de Deus, mas o Senhor te trouxe nessa tarde para que o teu padrão se alinhe com o que a Bíblia diz. Teve uma época também que eu fui dar aula uma vez para o moço, e quando ele chegou, ele pediu para eu dar aula, tal, marcamos o horário, tal. Era uma pessoa que me conhecia e marcou a aula comigo, eu aceitei, vamos lá, tal. Quando chegou no momento, eu perguntei assim, mostra para mim o que você sabe, e ele mostrou. E eu falei, porque eu sempre, como professor de música, eu fazia o seguinte, a pessoa tocava, eu pedi para ela fazer o melhor que ela podia, toca a coisa mais difícil que você sabe, e em cima daquilo, eu traçava todo um plano de aula para dar para a pessoa. Vai ficar dando uma aula de uma coisa que a pessoa já sabe, perdendo o tempo e o dinheiro dela. E aí eu comecei a falar, então tá bom, é assim que você toca, tal. E eu falei, então, isso daqui, você vai fazer esse exercício. Aí ele falou assim, não. Eu falei, não, como? Ele falou assim, não é assim que dá aula. Não é assim que dá aula. Eu preciso disso e daquilo. Eu falei, você entende, querido, que qual o pensamento que Deus tem tido ao meu respeito? Alguns dizem, eu não sei nada. E, infelizmente, alguns dizem, eu não sei nada, e se ancoram, ou se atolam nesse pensamento. Eu não sei nada, portanto, eu vou ficar aqui parado, sem fazer nada, porque eu não sei nada. Outros acham que sabem mais do que o mestre. E tentam ensinar para Deus, Deus, não é assim não, viu? Esses que são assim, que resistem, são aquelas pessoas que ficam o tempo todo julgando as decisões de Deus. O tempo todo. Tudo que acontece no mundo, na sua vida, com seus irmãos. São pessoas que têm uma tendência a cair na armadilha da inveja. E julgam Deus o tempo todo. Ele não deveria ter feito isso. Ele não devia ter abençoado aquela pessoa é muito pecadora. Ou ele não devia ter perdoado, porque a pessoa é muito ruim. E aí vem aqueles comentários de gente ímpia, né? Que a pessoa faz coisa errada a vida toda, depois vira crente. Para que a pessoa vai se arrepender, vai nascer de novo, vai abandonar suas práticas antigas? Porque aqueles que se reconhecem como mal. Você sabe qual é o problema? Sabe por que muitas pessoas não se achegam até Deus? Porque para elas são muito da boa. São pessoas que se acham boas, que se acham santas, que se acham perfeitas, que não precisam de Deus, não precisam perguntar para o mestre o que o Senhor tem para me ensinar. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? A questão, querido, é quando você não admite as suas debilidades. Quando nós não admitimos as nossas debilidades. Não dá para Deus nos ajudar. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Deus, Ele é todo poderoso. Como todo poderoso, Deus pode... Vamos lá, vou tentar de novo. Como todo-poderoso, Deus pode? Tudo. Deus pode? Tudo. Agora, quando que Ele não pode? É quando você não admite que Ele pode. Ou quando você
não acredita que ele pode. Ele pode tudo. Só que isso que você é, esse problema de caráter que você tem, essa incredulidade, essa imoralidade, o problema que o ser humano tem, avareza, rebeldia, tudo isso que o ser humano tem, só é possível ele mudar se ele admitir que ele tem problema. Então nós estamos diante de dois extremos. São dois lados da mesma moeda. Aqueles que não acham que são os certos na vida, são a última bolacha do pacote, não precisam de ajuda, não precisam de conselho, não precisam de Deus, e quando buscam Deus, ela vai buscar o Deus do jeito delas. Fala para o teu irmão assim: Deus só pode ser buscado do jeito dele, não do teu jeito. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Deus deve ser buscado do jeito dele. Então temos que perguntar para ele: o que o senhor acha? Uma vez um mano veio aqui e falou assim: eu não gosto porque é muito barulhenta essa igreja. Aí o irmão que estava cuidando dele falou assim: não se preocupa, querido. Se preocupa que o culto não é para você. Então quem tem que achar alguma coisa do culto não é você, é Deus. O que tem mais tendo nesse mundo agora é analisador de culto, analisador da igreja alheia, analisador do... isso aqui que ele falou, isso aqui lá, aquela igreja lá, não sei o que, deixa cada um sendo cuidado por Deus, e deixa Deus guiar a sua igreja. Ele é suficientemente poderoso, ele é suficientemente sábio para guiar a igreja dele. Para de julgar. Aí esses dias eu vi lá, esse pessoal que fica olhando assim, fala para o teu irmão, olha para o teu irmão e diz não sei o que lá, que é ridículo. Essa pessoa que falou isso daí, aí na igreja dele eu vi uma cena de o pessoal andando de quatro, rugindo que nem leão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, quem sou eu, irmão? Vou falar assim que o cara... se quer andar de quatro e rugir que nem leão, o problema é seu, cara. Vai aí, vai aí. Porque na época que a gente estava lá no mundão, fumando maconha e enchendo a cara, falando besteira, todo mundo dava risada, achava normal. Agora que a gente está na presença de Deus e está cantando e adorando e nos alegrando, agora vem com frescura. Aí você aí no YouTube, você que fica criticando a igreja dos outros, para com isso, vai ganhar almas, vai ganhar almas. Agora, como que é terrível, né, irmãos, a gente lidar com as nossas próprias limitações. Nossas debilidades, irmãos, elas... Por quê? Porque a gente tem vergonha. Quantos aqui tem vergonha dos seus próprios defeitos? Tem uns que nem levantaram a mão, só para não dizer que tem defeito. Está até com vergonha até de levantar a mão. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês, mas não é para contar para ninguém, tá? Viu, pessoal do YouTube? Também não. Irmãos, eu vou confessar uma coisa para vocês aqui. Eu já confessei, eu vou confessar de novo. Muitas vezes eu me sinto uma fraude. Muitas vezes eu falo, aqui, como que você ousa, Rairi, não, de querer ensinar, de querer ficar falando da palavra de Deus. Eu mesmo falo para mim mesmo. Qual é a tua capacidade de estar diante de um povo que nem agora eu estou agora nesse momento? Meu Deus! E aí eu me sinto, porque, irmãos, eu conheço, eu sei quem eu sou. E algumas pessoas, por estarem tanto tempo nessa posição, elas começam a esquecer de quem são. E começam a achar realmente que elas são infalíveis.
que elas não têm defeito, e elas passam essa imagem para aqueles que estão assistindo como, não tem defeitos. Eu muitas vezes me sinto uma fraude como líder, uma fraude como pastor, uma fraude como um dos 12 do Brasil. Mesmo. Quando eu estou naquela reunião lá dos 12, do pastor César, e os camaradas, não sei o que, outro fala inglês, outro, e eu fico assim. O que eu estou fazendo aqui, meu Deus? Aí você fala, ei meu Deus, pensei que era só eu. Jesus. Quantos aqui já tiveram a impressão? Quantos aqui já tiveram a impressão que Deus fala assim, é hoje, Deus vai perder a paciência comigo? Não, é hoje que Ele vai perder a paciência. Eu não sei onde que Deus estava com a cabeça por ter me colocado nessa posição. Eu não sei onde Deus estava na cabeça de ter me chamado de filho. Por que Ele fez isso? Por que Ele continua me amando, eu sendo isso que eu sou? Ele vai perder a paciência hoje. É hoje. E é engraçado que as pessoas olham para mim. Olha só que interessante. Como eu representante de Deus, e eu sou mesmo, todo mundo aqui aqui na terra somos, mas falando de liderança. Aí olha assim e fala assim, agora o pastor Railinho vai perder a paciência comigo. É hoje que ele não vai me pôr para fora da equipe. É hoje que ele vai. Aí não acontece nada, porque eu também estou com esse pensamento, é hoje que Deus vai me tirar. E aí o Espírito Santo começa a me revelar que isso são pensamentos que ofendem a Deus. Porque Deus, Ele está olhando para nós, Ele está dizendo, não, eu tenho pensamentos bons ao respeito de vocês. Eu tenho pensamentos de paz, eu tenho paz e prosperidade, eu tenho pensamentos de amor, de perdão, de misericórdia. Deus te trouxe hoje aqui para que você tenha um pensamento totalmente diferente a respeito dele. Eu sou uma porcaria. Então, irmãos, é por isso que você precisa de Deus. O que tem acontecido? As pessoas têm abandonado a igreja. Meu irmão, por que você saiu da igreja? Saí porque não dá, eu era muito pecador. Aí eu recaí nas drogas. Aí eu traí meu marido, traí minha esposa. Então, irmãos, aqui você chegou no lugar certo. Aqui é o lugar dos pecadores. Aqui é o lugar onde as pessoas são pecadores, admitem que são pecadores e pedem perdão e diz, Senhor, me ajuda, por favor. Senhor, eu sou uma fraude. Eu não presto para nada, mas o Senhor morreu por mim. E o Senhor me ama. O Senhor é por mim. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, Deus pensa de você totalmente diferente do que você pensa de você. Porque Ele olha para você como um pai amoroso. Eu vou falar de 2 episódios bíblicos que corroboram isso. A Bíblia está lotada de casos assim. Mas eu vou falar de 2 casos. Um é de Gideão. Vamos ler o texto. Juízes capítulo 6. Gideão, né? O cara vai ficar procurando Gideão aí. Juízes 6, versículo 11 em diante. Diz assim, então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo dos carvalhos que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisreíta. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse,
o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: portanto, eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Está lá Gideão, como o texto diz, malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar onde se fazia óleo, ou vinho, né? Tudo que é amassado, tudo que era prensado. E por que ele estava malhando o trigo no lugar onde não era para malhar o trigo? Porque ele estava escondendo, querido. Porque esses midianitas, eles eram inimigos que invadiam a terra e roubavam a comida, roubavam as colheitas e deixavam o povo na miséria. E ele estava lá, escondendo, morrendo de medo dos midianitas. De repente aparece um anjo e chama Gideão para enfrentar os midianitas. E o que me chama, primeira coisa que me chama muito a atenção, sempre me chamou a atenção nesse texto, é como Deus trata Gideão, como Deus fala com Gideão. Vamos lá, irmãos, pela visão que você tem de Deus, fala para o teu irmão aí, ó, olha para o teu irmão do lado e fala assim: pelo que o Gideão está fazendo aí, como que Deus, era o certo Deus falar com ele, com o irmão, com o Gideão? Aê, hein? Vacilão da bexiga, hein? Mas você é muito medrosão, hein, ô? Nem parece homem, rapaz. Olha só, que isso é o estado que você está. Isso é coisa, isso, seu amarelento, vacilão, chorão. Tem um outro adjetivo. Mas não. Deus chega para Gideão, se apresenta diante de Gideão e diz assim: ô servo valente e valoroso! Eu acho que Gideão, meu irmão, eu fico imaginando, qual foi a reação dele? Ele falou assim: hã? Quem está falando aí? Que valoroso o quê? Que corajoso o quê? Que valente o quê? Você não está vendo que eu estou escondendo aqui, estou me borrando todo? Aí se pelo menos ele podia chegar para Deus e falar assim: ó Deus, está certo que o Senhor está me chamando de valoroso, de valente, porque eu venho de uma família poderosíssima, hein? Uma família de gente tudo corajosa, muito poderosa, muito rica, muito valente. Então, é por bênção hereditária que o Senhor está me chamando. Ah, agora já sei, Senhor. Você está me chamando de valente, não é porque eu sou valente, eu sou medroso mesmo. Mas o Senhor está me falando, o Senhor está olhando pelos olhos da fé. Porque o Senhor está olhando para mim, está vendo a minha descendência toda valorosa. Não, irmãos. Olha que Gideão fala assim: olha, eu sou
Eu sou medroso, eu sou pobre, meus pais são pobres, são medrosos, são covardes, e meu bisavô era covarde, meu tataravô era covarde, todo mundo era covarde, todo mundo ruim. Eu sou ruim, vim de uma família ruim, sou pobre, meu pai era pobre, meu avô é pobre, todo mundo é pobre, miserável, só tudo ruim. Aí, irmãos, como que Deus responde para ele? Fala assim, então tá bom, Gideão, beleza. Pega essa sua força, olha para o teu irmãozinho, fala assim, então pega essa força que você tem aí e enfrenta os midianitas. Aí o que ele deve ter respondido para Deus? Força? Que força? Fala para o teu irmão assim, que força? Fala para o teu irmão assim, essa força aí. Qual força? Nenhuma. Nenhuma! Que força o quê? Então, é essa força aí que você vai lutar contra o inimigo. Qual força? Nenhuma. Mas eu não tenho nada, então é isso daí, é assim que Deus gosta. De gente que fala assim, eu não sei nada, mas eu posso tudo em você. Eu não tenho nada, eu sou pobre, minha mãe é pobre, meu avô é pobre, tudo drogado, tudo zoado, tudo cachaceiro, mas eu confio em você. Estende suas mãos assim para frente. Diz assim, Deus está dizendo para mim, para eu ir na minha força. Qual força que você tem? Nenhuma. Para quê? Por que ele fala para você nessa força? Porque sem força nenhuma sua, o que fica valendo é a força dele. É a dele! Não é a tua força! E aí, a gente começa a prestar atenção numa coisa, que Deus não se preocupa com a embalagem, mas Ele se preocupa com o conteúdo. Mas qual o conteúdo que eu tenho, Senhor? Então, o conteúdo que você tem é o Senhor. Pastor, mas a embalagem é de barro. A embalagem é rachada. A embalagem, o vaso aqui, fala assim, teu irmão, o vaso aqui é de barro. Queridos, no versículo 16, está o segredo da vida. Diz assim, o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só. Ah, e um detalhe, irmãos, para quem não conhece a história, foi apresentado aqui 35 mil soldados, e Deus falou assim, não quero os 35 mil, só 300 só. Fez uma seleção lá, só 300. Por que só 300? Isso foi antes do filme. Então você vê que a ideia é original. O filme é agora. Fala para o teu irmão assim, 300 é uma ideia de Deus. Original! Qual é a ideia de Deus? É que enfrentando os inimigos só com 300, ficaria provado o quê? Que a nossa vitória tem uma causa, é Deus. Então, se você acha que é com a tua força, com a tua esperteza... Aliás, irmão, deixa eu abrir um parênteses aqui. Você sabe uma coisa, depois de muitos anos como pastor, eu cheguei numa constatação. Tem muita gente que está aqui dentro, presta atenção, muita gente não, alguns, que veio da malandragem.
Só que não abandonou ainda a mentalidade de malandro. E qual o problema disso? O malandro, qual a mentalidade? O malandro é o seguinte, ele acha que todo mundo é trouxa, inclusive Deus. E ele fica assim, ele fica olhando para tudo, ele fala assim, bando de burro, né, mano? Esse pessoal é muito inocente, meu. Qualquer coisa engana ele. Ainda bem que eu sou gente boa. Senão enganava todo mundo. Isso aqui é lá. E fica a vida toda assim, até um dia que reconhece que não somos... O malandro é bobo. Que acha que pode fingir, dar uma de perfeito, dar uma de crente, né? Falar, oh, aleluia. As coisas de crente, assim. Tá no meio? E é por isso que cada lugar que está é de um jeitão, né? Cada lugar age de uma forma. Porque se acha esperto. E se acha mais esperto que Deus. Então, fique esperto que, na verdade, quem é assim é bobo. É bobo, né? Pessoa que se acha esperto é bobo. Por quê? Porque o ser humano ele gosta de se valer da sua própria inteligência. Só que a inteligência do homem, irmão, do ser humano, leva ele para o buraco. Você quer achar um monte de gente esperta e inteligente? Tem um lugar muito que você acha quase todo mundo lá esperto. No presídio. Você entra no presídio, todo mundo é esperto. Todo mundo. É impressionante. Ah, que é isso aí, mano, que é malandro. Seguinte, ó, ladrão, aí ladrão, não sei o que lá. Ah. Se acha... Uma vez, um cara me contando que estava no pátio, esse pátio da cadeia que estava aberto, aí passou um avião, né? Passou um avião. Aí o cara falou assim, não tinha nada para falar, né? E fala besteira, né? Olha lá os otários lá. Aí o cara que estava do lado dele falou assim, como é que é? Otário? Eles são otário? Eles são otário que nós somos o quê? Esperto? Ah, não acredito que você falou isso, meu. Sai fora. Dá licença. Otário. Fala para o teu irmão assim. Deus não precisa da sua esperteza, não precisa da sua malandragem, não precisa da tua inteligência, não precisa de nada de você, porque o poder dele é aperfeiçoado na sua... Segundo Coríntios, vamos pular aqui, segundo Coríntios 4:7, pula, 2 Coríntios 4:7, temos porém esse tesouro em que lugar? Vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para que a excelência seja de Deus e não de nós. Temos porém esse tesouro, faz assim, ó. Fala assim, eu tenho esse tesouro em vasos de barro. Para quê? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Toda honra, toda glória, todo aplauso, todo louvor, todo cântico, todo elogio, toda dança, todo aplauso, toda glória, todo grito de júbilo, seja dado a Ele, a Deus. Existe um povo sobre a face da terra que adora a Deus, que reconhece a necessidade. E agora tem um outro caso, o segundo e último caso que eu vou contar, que é de um camarada que você nem imagina que tem esse coraçãozinho abençoado também. É Salomão. A gente pensa em Salomão, você pensa em quê? Um grande rei, filho de Davi, grande rei, e foi mesmo um grande rei. Mas no dia, querido, que ele foi coroado, no dia que ele estava sendo coroado, Deus estava particularmente apaixonado por Salomão.
Pensa em Deus alegre com uma coisa que estava acontecendo. Salomão agora estava sendo coroado a rei. E Deus resolve fazer que nem aquele filme do gênio da lâmpada, sabe? Faça 3 pedidos. Deus ele chega assim para Salomão e fala assim: olha, pede o que você quiser. Pergunta para o teu irmão assim: se Deus chegar para você e falar, pede o que você quiser, o que você pediu? Um marido! Isenção do imposto de renda. Até morrer. Que mais? Ouro! Abriu aqui? Quem tem, cuida, né? Mas olha só, 2 Crônicas 1, de 9 a 12. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme a tua palavra dada a Davi, meu pai, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, porém, pois agora sabedoria e conhecimento. Deus chega para ele e pergunta: o que você quer? Qualquer coisa que você pedir, eu vou te dar. E ele diz assim: Deus, eu estou assumindo um reinado com milhões de pessoas. É muita gente para cuidar. Por favor, Senhor. Versículo 10. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Porque quem poderia julgar a esse tão grande povo? Olha a reação de Deus, olha o padrão de Deus aqui. Então Deus disse a Salomão: porquanto houve isso no teu coração, e não pedisse riquezas, fazenda, honra, nem a morte dos que te aborrecem, nem tampouco pedisse muitos dias de vida, mas pedisse para ti sabedoria e conhecimento, para poder julgar a meu povo, sobre qual te pus rei. Sabedoria, conhecimento te serão dados, mas também te darei o quê? Te darei riquezas, fazenda, a honra, qual nenhum rei antes de ti teve, e depois de ti não haverá. Esta é a cena. Essa é a cena. Salomão sendo ungido. Aí você pode levar isso para a tua vida profissional, ministerial, matrimonial. Ele está sendo ungido, ele está sendo levantado, e ele pode pedir qualquer coisa. E o que ele pede? Dentro do pedido dele, irmãos, está o quê? Um reconhecimento. Presta atenção, querido, se ele está pedindo sabedoria, ele está pedindo uma coisa que ele sente que ele é carente. Porque se ele achasse que ele era sábio, ele jamais pediria sabedoria. Então o que ele faz? Ele diz o quê? Me dá sabedoria. Me dê sabedoria. Ele está o quê? Admitindo que apesar de ser filho de Davi, ele não tem a mesma sabedoria que Davi, ele não sabe adorar a Deus como Davi sabia adorar, ele não era... Davi, por exemplo, o pai dele escreveu a maior parte da Bíblia, o maior escritor da Bíblia foi Davi, né? Dos 150 salmos, um pouquinho mais da metade foi Davi que escreveu, dos 150 capítulos que tem o livro de Salmos. E ele reconhece que apesar de tudo que ele recebeu, de ensino que ele recebeu do Pai, faltava para ele conhecimento, faltava sabedoria. Ele admitiu que era falho, admitiu que não tinha capacidade. Vira e mexe, chega alguém para mim e fala: pastor, eu não tenho capacidade de fazer a obra, eu não tenho capacidade de dirigir uma célula, eu não tenho capacidade nem de ser cristão. E aí a minha resposta qual é? Eu também.
Fala para o teu irmão assim, eu também. E é nessa hora, queridos, que o povo, essa humanidade precisa, é de encontrar cristãos, presta atenção que eu vou falar agora. Cristãos que não julguem as pessoas. Cristãos que quando você fala assim, que possam chegar em você e dizer assim, olha, eu estou com um problema no casamento. E sabe que vai encontrar um par de ser humano na frente. Porque tem pessoa, irmão, que fica dizendo assim, não, meu casamento é perfeito, a minha esposa me traz café da manhã em coisa, eu sou... Irmão, você pode dizer as coisas boas que acontecem no seu casamento. Mas na hora que as pessoas precisarem de ajuda, você tem que dizer assim, olha, você precisa olhar para a tua vida e ver o que Deus fez no teu casamento. Porque se ele está de pé até hoje, você sabe de quem é o crédito. E não é seu, e nem do teu marido, nem da tua esposa. Se hoje o teu casamento está de pé, querido, é porque Deus, Ele que manteve. E aí como você tem cara de pau, dá uma de bom. A tua função, querido, não é dizer, olha como você é terrível, a tua função é dizer assim, eu entendo o que você está passando, eu já passei por isso, mas eu quero te dar uma palavra de esperança. Isso é possível, porque Deus tudo pode, tudo podemos naquele que nos fortalece. Esse é o padrão de Deus. Diz assim, Deus se agrada de gente humilde. Olha para o teu irmão do lado e diz assim, se você acha que eu sou perfeito, você está enganado. Mas eu sei que eu posso te ajudar. E eu sei que você pode me ajudar. Eu te ajudo e você me ajuda. E todos nós somos varões perfeitos em Deus. Deus leva em conta muito mais a embalagem ou o conteúdo? Conteúdo. Aliás, irmãos, a gente precisa tomar cuidado dos valores da sociedade, da nossa cultura, não contaminarem a nossa noção de Deus. Porque no mundo, o que vale é a embalagem. Você quer ver uma coisa? Você vai dar um presente para alguém? Muitas vezes você gasta mais dinheiro com a embalagem do que com o presente. Quem já aconteceu isso? Se você queria dar uma caixa legal, a caixa ficava mais cara do que o presente. Porque a embalagem aqui é muito importante. Quem já entrou num restaurante assim, que você ia chegando e o garçom ia limpando assim, tirando as migalhas de pão de cima, opa, pode sentar. Aí você fala assim, você já sabe que vai ser barato. Agora quando você chega... E muitas vezes tem aquele prato assim, outro assim, um talher aqui. Você já começa a se preocupar, será que eu tenho 2 rins? Porque um eu sei que eu vou deixar aqui. Sim ou não? Muitas vezes a embalagem, irmãos, eu já entrei em lugares aí para comer que era a coisa mais chique do mundo, mas a comida ruim para dedéu. Você sabe o pior lugar que eu comi no planeta Terra? Qual o pior? 2 lugares que eu comi muito mal, em Brasília, que é a corte brasileira, é Brasília. E em Paris, querido, o pior lugar que eu comi. Bife duro da bexiga. Aí, brasileiro é chato, né, para comer. Por quê? Porque a nossa comida é boa. E se você for mineiro, então você tem um problema sério, porque Minas é top na comida brasileira. Brincadeira, os baianos que vão ficar chateados comigo aí. Os pernambucanos, não. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que nós nos preocupamos muito com a embalagem. Você se preocupa muito com a aparência.
Você se preocupa muito com parecer santo, parecer bem, está tudo bem, mas na verdade que Deus ele olha para o seu interior, é nesse interior que você tem que investir, é para aí dentro o que está acontecendo aí dentro, é isso que Ele se importa, não o que está por fora, o que está por fora não interessa, é embalagem, é vaso. Quem está entendendo o que está sendo falado aqui? Sabe, queridos, depois de tudo isso, eu chego a uma conclusão. De que, eu sei que isso não vai acontecer, é uma piada que eu vou contar agora. Uma piada, um xiste, né, como os colombianos dizem. Mas muita gente, se fosse para pedir perdão para alguém, um dos personagens que nós deveríamos pedir muito perdão é o diabo. Porque que a gente põe culpa nele de coisa que não é culpa dele. Na verdade, irmãos, tem muita coisa que você acha que você está sendo brecado pelo diabo. Presta atenção, olha para o teu irmão e fala assim: você pensa que é o diabo que está te brecando, mas muitas vezes não é o diabo, é Deus que está brecando você. Porque se você continuar sem breque, você vai começar a se achar. Como o rei Nabucodonosor, que um dia chegou e falou assim: olha, toda a obra que eu fiz para o louvor da minha glória, do meu nome. Você sabe o que aconteceu com esse homem? Nesse momento ele cai de 4 e começa a pastar. E começa a crescer pelo no corpo dele. Ele viveu como animal. Até que ele reconheceu quem é Deus. Você sabe, o nosso problema, irmão, não é filosófico. Nosso problema é de orgulho. Muita gente não aceita Jesus, não se rende a Deus por causa do orgulho. Pastor, e o fracasso? Então, o que é fracasso? O que é sucesso? Eu quero que você marque isso que eu vou falar agora no teu coração e nunca mais você esqueça. Para nós, queridos, para nós, filhos de Deus, tanto faz. Para nós, irmãos, filhos de Deus, o fracasso e o sucesso são absolutamente irrelevantes. Para nós, o que é relevante é com quem nós vivemos, passamos a eternidade. Porque se você pensa que Deus fica olhando para você e perguntando se você é fracassado ou se você tem sucesso, você não está conhecendo Deus como Ele é. Porque Deus não está nem aí se você fracassa, se você tem sucesso. Deus, Ele está aí, está preocupado que se você está andando com Ele ou não está andando com Ele. Porque com Ele não existe fracasso, não existe nada. Existe a presença dEle. E na presença dEle nós temos vida, nós temos alegria, podemos cantar numa cadeia levando pancada. Você consegue entender o que está sendo falado aqui? Fracasso e sucesso se igualam quando nós estamos na presença de Deus. Dá para entender isso? O que você acha de uma pessoa numa cadeia, amarrada pelas mãos, comendo lá entre os dejetos do próprio corpo, comendo comida e os dejetos do próprio corpo, porque não tinha como ir no banheiro? O que você acha? Você olhando, qual o teu julgamento? Fracasso ou sucesso? Fracasso, né? Está aí um fracassado. Então, queridos, a Bíblia diz que esse fracassado, juntamente com outro fracassado, estavam cantando alegremente. Essa noção que Deus está querendo criar em você, para você parar de reclamar da vida, você começar a entender que o teu problema não é de fracasso nem do sucesso, o seu problema é de presença de Deus. Nós precisamos de andar junto com Deus. Ah, mas eu sou fraco, de uma família pobre. Aí Deus fala assim: não se preocupe, que eu vou estar junto com você.
Eu estou com você, eu estou com você, eu estou com você, eu estarei com você todos os dias da sua vida. A eternidade com Ele começa aqui. Tenha o costume de ter a presença de Deus. O que tem que te colocar medo não é do fracasso. O que tem que te colocar medo é de ficar longe de Deus, porque isso é fracasso de verdade. Se alguém pode classificar como fracasso, isso é, ficar longe de Deus é viver uma vida muito miserável. Você é do tipo de pessoa que Deus gosta de ensinar? Você é do tipo de pessoa que acha que Deus está farto de você? Que Deus está enjoado de você? Então, quem teve esse pensamento nessa semana, você veio hoje aqui para o Espírito Santo tirar isso do teu coração. Deus nunca vai se enjoar de você. Deus nunca vai achar que você é mala. Deus não vai achar nada, irmãos. Deus, Ele te ama e Ele quer que você ande com Ele. Ande com Ele. Você acorde e fale com Ele. Você dorme e fala com Ele. Pastor, irmão, já veio gente assim, para a pastora Carmen, para mim. Assim, pastor, tem uma vez, uma pessoa assim, pastor, eu vou falar isso para você porque eu não estou aguentando mais. Eu me arrependi, eu estou me arrependendo de ter casado. Eu sei que Deus pode até me castigar por isso que eu vou falar, mas eu me arrependo de ter me casado. Me arrependo de ter filhos. Porque eu não aguento mais, é muita coisa, é muito trabalho. Eu já estou desesperada. E aí, o que a pessoa encontra diante dela? Dizendo assim, nós entendemos você e Deus te entende também. Quantos aqui já desabaram na frente de alguém aqui? Assim, não, eu preciso conversar. Aí você desaba, você fala assim, é o seguinte, não está mais dando, eu não aguento mais. Tá, é muito então, irmãos. Quando a gente desaba na frente de alguém, a coisa mais maravilhosa é quando esse alguém se identifica com e diz assim, eu também passei por isso, eu também estou passando por isso. Vamos vencer juntos. Por isso que é muito importante nós termos líderes que são maduros, porque ele vai falar assim, isso daí, meu irmão, fica tranquilo que vai passar. Eu também passei, e você vai conseguir, porque eu consegui. Quantas mamães novas aí tiveram filhos e chegaram para a mãe e falaram assim, mãe, pelo amor de Deus, não aguento mais. Essa pessoa, uma vez eu e a pastora, não me lembro se era o Aron, acho que era o Aron, e chorava, e aí o que o pai e a mãe faz? Começa a colocar remédio em tudo quanto é buraco do corpo, né? E vai chorando. Teve um momento que eu e a pastora, a gente sentou na cama e começou a chorar junto, eram os três chorando, o bebê, eu e ela, e o bebê, olhar para a cara do outro. Aí quando a gente chorou, a gente começou a olhar um para a cara e começou a dar risada, porque é ridículo. Situação que você fala assim, o que eu faço agora, meu Deus? É nesses momentos que nós precisamos de alguém para dizer, eu também. Pergunta assim para o seu irmão, assim, as suas fraquezas servem para quê? Para você poder falar, eu também. Você sabe que as melhores amizades nascem assim, né? De fraquezas compartilhadas, né? Irmãos, eu não sei qual é a visão que você tem de Deus. Né? Imagina, né? Deus, Jesus vindo à Terra, como Deus grego, como Deus Thor, né? Imagina o Thor, né? O Thor. Com o seu martelão. Agora eu cheguei. O seu cabelo loiro, né? Esvoaçante. E as meninas.
Ai, Jesus. Alguém já se perguntou por que Jesus veio do jeito que ele veio? Por que, Jesus? Por que o Senhor já veio? Por que o Senhor veio desse jeito? Como um bebezinho, num lugar que mal tem água, num povo que rejeitou, um costume estranho, teve que fugir. E na hora de nascer, teve que nascer numa estrebaria, que nem lugar tinha, que estava tudo ocupado. Depois passou a vida toda sendo perseguido. Diz assim para mim, por quê, pastor? Então, porque ele, na hora que você chegar para ele e falar assim, eu estou sofrendo, ele vai falar, eu também. Eu estou passando um apuro, estão todo mundo me perseguindo. Ele vai dizer assim, eu também. Estão querendo me matar, ele diz assim, eu também. Estão me crucificando, ele disse assim, eu também. Jesus veio como um homem, para que você tivesse a quem recorrer. Não temos, a Bíblia diz, não temos agora um sumo sacerdote? Um humano? Totalmente humano, totalmente divino, mas totalmente humano. Fala assim, hoje eu posso me aproximar de Jesus e dizer, estou sendo tentado. O que ele vai responder? Eu também. Você pode chegar diante de Jesus e dizer aqui, eu estou pensando em desistir. E ele disse, eu não. Mas teve um momento que ele disse, Senhor, tem jeito aí? Uau! Tem alguma forma? Outra não? Então tudo bem. Você pode chegar diante dele e dizer assim, eu estou pensando em desobedecer meu líder. Aí Jesus fala assim, eu também. Eu entendo o que você está sentindo. Porque eu fui tentado nisso também. Porque Jesus foi tentado em tudo. Tudo! Só que tem uma diferença. Ele venceu tudo! Todas as coisas, ele foi vencedor! Ele venceu por você! Ele também sofreu, e nele você é vitorioso. A partir de hoje, na hora que vier os sentimentos de menosprezo, de fracasso, de não sei o que, você vai dizer assim, Jesus passou por tudo isso, foi vencedor, e eu estou mergulhado nele. Eu amo minha morada, eu habito nele, e ele habita em mim. Cristo está em mim, eu estou nele e ele morando em mim. Tem a expressão. Nesse momento, querido, eu queria que você viesse aqui.